noite. Hoje nosso programa tem um convidado aqui especial e que, meu amigo, dá pano para manga, viu? É o José Maria de Lima II, ou simplesmente Zezinho Lima. Boa noite, Zezinho, tudo bom? Boa noite, Vanderlei. Eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer pelo convite e me colocar à disposição aqui sua e de toda a sociedade paraense e do mundo, né? Porque além da emissora, tem também no canal do YouTube. Sim, todo mundo vai poder acompanhar essa entrevista. Aqui eu sou grato a você por ter feito esse convite. Muito bem. Para quem não te conhece, se apresenta aí para a turma nessa câmera aqui. Bem, gente, eu sou o Zezinho Lima, eu estou vereador do município de Ananindeua, meu primeiro mandato, já fui secretário por 8 anos do município de Ananindeua, 2 vezes secretário de segurança, 1 vez secretário de governo, 1 vez secretário de trânsito e transporte e 1 vez secretário de administração na gestão do prefeito Manuel Pioneiro. Em 2019 tivemos um grande êxito, né? Tivemos mais de 70% a diminuição da criminalidade no município, um programa do governo federal integrado com o município e o governo do estado, que a gente conseguiu, junto com todas as forças de segurança, diminuir a criminalidade e hoje acabou me fazendo vereador pelo apelo da segurança pública no município de Ananindeua. Me diz uma coisa, Zezinho. Pode chamar de Zezinho mesmo, Fique à vontade. Zezinho, você foi eleito primeiro pelo Avante, não foi? Isso, eu fui eleito pelo Partido Avante. E agora você está no PL. Da qual Como é que se deu isso? Por que é que você... Eu fui presidente estadual do Partido Avante durante 10 anos no estado do Pará. E aí eu me elegi vereador de Ananindeua e aí tive a oportunidade de conhecer a direita, que é encabeçada pelo ex-presidente Bolsonaro. Dizer que antes você não era da direita. Não, o Avante era um partido de centro. Era um partido que Mas você particularmente, você inclinava mais para a direita ou para a esquerda? Não, eu sempre me entendi como direita, mas não tinha despertado ainda isso tudo que foi despertado através do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando então ainda era candidato a presidente da República e veio aqui em Belém. E o meu filho, né, o meu filho que hoje faz faculdade de medicina no Acre, ele estudava no Colégio Militar do Exército, ali no Almirante Barroso, e ele soube através dos amigos dele que vinha um deputado federal, que mais de 8 mandatos em Brasília, e que era pré-candidato a presidente da República, que era ex-militar. E o meu filho fez eu ir buscar ele lá no Colégio Militar, e nós fomos até o aeroporto, quando eu vi aquela multidão de gente recebendo o presidente, então o deputado, junto com Éder Mauro e outros na época, eu fiquei assim encantado pelo tamanho dele, pelo projeto, pelas propostas. E o que mais me encantou foi quando o meu filho foi uniformizado direto do Colégio Militar, com a boina, tudinho, e o presidente estava em cima do trio, e quando ele viu meu filho, ele olhou para o meu filho e prestou continência para o meu filho prestou continência para ele, ele virou para mim lá de cima e disse: leva ele lá para o evento que vai ter na Computer Story. E eu quero ele lá. Aí eu escutei isso e fui para a Computer junto com a turma, tipo uma carreata. Sim. Chegando na Computer, estava chovendo muito, nós conseguimos entrar, não tinha mais cadeira, nós sentamos no chão, e aí foi quando o presidente Bolsonaro me ganhou. Diz assim: trata bem teu filho, nossos filhos, que a gente vai se encantar pela pessoa. Naquela hora que o presidente, o deputado Bolsonaro, sentou na composição da mesa, junto com o delegado Éder Mauro, o coronel Nil, toda aquela turma, ele enxergou o meu filho, uniformizado, sentado no chão. Sim. E ele se levantou e pediu para o meu filho compor a mesa ao lado dele. E depois levantou o meu filho, tirou a boina do meu filho, colocou na cabeça dele, e aquilo foi me conquistando. E aí eu comecei a prestar atenção e começar a entender o que era o Bolsonaro, o que ele fazia como deputado federal e por que ele queria ser presidente. Nada mais é do que resgatar os valores da família. É isso que eu ia lhe perguntar. Quais foram as propostas que mais mexeram com você? Eu acho que a base de qualquer coisa, na verdade, Vanderlei, é a família. Então, acho que a família, quando ele toca na questão de Deus, pátria, família, liberdade, que é uma coisa que eu acho que é tudo na vida de um ser humano, a pessoa ter a liberdade de se expressar, a liberdade de ir e vir,
Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa, é um fator primordial na vida de um cidadão, que é a liberdade. E tudo é um conjunto, né? Não existe família sem Deus, não existe família Deus se não tiver uma pátria, como é a nossa pátria. Sim. O Bolsonaro resgatou o patriotismo de mais de 80% dos brasileiros, mesmo aqueles que não votaram nele, foi resgatado isso. E eu fiquei muito encantado com isso e de lá para cá fui me aprofundando na história do presidente Bolsonaro e hoje sou aí um vereador do PL, como você falou, sou um vereador que defendo as pautas de direita, conservadora e cristã no município de Ananindeua e na região metropolitana de Belém. Sou conhecido como o único vereador declaradamente bolsonarista da região metropolitana. Você se assume assim sem problema? Sem problema nenhum. Sou um vereador, que não sei se tu sabes, tenho a tatuagem do presidente Bolsonaro. Sim, sim. Tá? Eu fiz isso aqui em homenagem quando o Lula esteve aqui com o Helder no hangar e eu fiz essa tatuagem do Bolsonaro. Bolsonaro, quando descobriu isso, veio a Belém e me deu a medalha dos 3I, né? E eu sou, das 150 pessoas que tem a medalha no Brasil, eu sou o único vereador do Brasil que tem a medalha do Bolsonaro. Explica essa medalha do 3I aí, o que é que significa? A medalha do 3I, na verdade, é uma criação do presidente Bolsonaro, depois que ele saiu da presidência, que é a medalha do imbrochável, sim, imorrível e incomível. Por isso que é os 3I. Na verdade, é para o grupo mais seleto, sim, sim. Tá, de amizade do presidente Bolsonaro. E eu tenho muito orgulho. Isso é uma honra para um bolsonarista ter uma medalha dessa. Pra você ter uma ideia, no estado do Pará, só tem eu, o delegado Eder Mauro, deputado federal, e o deputado federal, o delegado Caveira. Só 3 pessoas no Pará. Então isso, quando eu ganhei essa medalha aqui no Pará, gerou uma ciumeira dentro do partido PL, mas graças a Deus o presidente reconhece o nosso trabalho aqui. Eu que fui o coordenador da campanha dele em Ananindeua no segundo turno. Pra você ter uma ideia, Vanderlei, o Bolsonaro perdeu as eleições no primeiro turno para o Lula com uma diferença de 4 mil votos. Tá? No segundo turno, o deputado Caveira foi eleito deputado federal, ele era estadual, virou deputado federal, e me levou logo depois da eleição em Brasília com o Bolsonaro. E nós voltamos juntos no avião do presidente Bolsonaro para o Círio de Nazaré. No avião, o presidente me chamou e disse assim: vereador, eu já fui vereador que nem você, vereador do Rio de Janeiro. Eu sei a luta que é ser um vereador. Me ajude a reverter o quadro em Ananindeua. Assuma a nossa campanha lá nesse segundo turno. E Deus nos abençoou, revertendo o quadro. O Bolsonaro perdeu por 4 mil votos no primeiro turno e no segundo turno nós ganhamos uma diferença de 2 mil votos do atual presidente descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, aí é que vem a questão. Como é que você está vendo hoje o cenário político a partir de Belém e em âmbito nacional? Como é que você está vendo a situação política hoje no país? Eu acho, Vanderlei, que não só eu, como a grande maioria da população de bem, está vendo que a velha política voltou. Né? A velha política do toma lá da cá, da compra de partidos, dos interesses próprios. Porque, infelizmente, o político, quando ele se lança candidato, desde o vereador até o deputado, o senador, quando ele vai até a população levar a sua proposta, ele diz que ele vai representar a população. E quando ele ganha a eleição, ele se autorrepresenta, infelizmente, representa a si próprio, os interesses da família dele e dos seus negócios, não só políticos como empresariais. A gente vê aí um governo federal onde dividiu todos os ministérios entre partidos, botou filho de A, filho de B, filho de ex-governador, irmão de governador. Nepotismo. Haja uma coisa assim completamente descabível no meu ponto de vista e no ponto de vista da população. É inadmissível. Por exemplo, o irmão do filho do Jader, irmão do atual governador, ser ministro. Sem nenhum preparo para ser ministro, sem ter passado por uma sabatina verdadeiramente, a não ser a sabatina do presidente e dos acordos políticos que se tem. Então são coisas, na minha avaliação, Vanderlei, que o país regride, infelizmente, porque
Eles só vão para lá com interesse. Quer se dar bem. A população é o que eles menos pensam. Infelizmente, essa é a realidade. E a gente viu aí o mandato do presidente Bolsonaro, não existiu isso. Todo o ministério técnico, desde o Marcos Pontes, Sim. que era o astronauta, até o ministro Sérgio Moro, que foi um grande ministro da Justiça e Segurança Pública no nosso Brasil. Então a gente não consegue mais ver isso. Não se tem um critério para você assumir uma pasta de grande relevância para o nosso país, como o Ministério da Habitação, que é onde está hoje o ministro Jader Filho, que nunca imaginou na vida dele em ser um ministro da Habitação. O sonho dele, que ele tentou até o final, era ser ministro das Comunicações, para ter todas as concessões de televisão na mão dele. A gente sabe disso. Então você acha que nesse ministério ele caiu de paraquedas? Não, ele caiu e não sabe nem o que ele está fazendo lá, ele só está administrando o dinheiro público. Tá entendendo? Agora a gente tem que entender se ele está administrando para a União ou para ele. A gente tem que avaliar isso bem, porque, infelizmente, a gente não tem um critério técnico no governo hoje atual. Zezinho. Mas como é que vai ter um critério técnico de um cara que, na verdade, não administra, né? Passa mais o dia todo bebendo do que administrando. O negócio é sério, né? Zezinho, a gente vai para o intervalo aqui, mas eu quero deixar no ar uma pergunta aqui para você, porque você é bastante combativo, né? Para usar uma palavra mais suave, né? Você é bastante combativo. Então, você tem alguns projetos aí de lei, alguns que já estão já valendo, como se diz, estão aí aprovados. E um deles, que eu vou deixar aqui no ar, que você vai me responder isso aqui já já, projeto de lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes em parada gay. Mas isso é já já. Olá, tudo bem? Boa noite, eu sou o Nildo Magalhães Júnior, sou jornalista, estou estreando aqui no programa Diálogos, agora toda segunda-feira, trazendo muita notícia para você. Desde já, parabéns ao nosso apresentador Vanderlei Nunes, que está aí nos estúdios com o vereador Zezinho Lima. Bela entrevista, parabéns, doa quem doer, né, Zezinho? Parabéns aí pela entrevista. Bem, pessoal, deixa eu logo trazer notícia para você, porque esse final de semana, Vanderlei, aconteceu o seguinte: aconteceu um movimento lá em São Paulo em prol da democracia, mas parece que a esquerda não está conseguindo reunir muita gente. Vê esse movimento aí, cerca de 1% comparado com a manifestação que o Bolsonaro convocou pela direita. Ou seja, 1.000 pessoas, um pouquinho mais de 1.000 pessoas. A esquerda está tendo dificuldade, Vanderlei, em reunir multidões, né, de pessoas para o movimento da esquerda. Isso está trazendo sempre ali uma certa dúvida, né? Que o pessoal fica dizendo assim, mas como é que pode? Aqui perdeu, reúne multidões, que é no caso ali o Bolsonaro, e quem está no poder hoje, na presidência, não consegue reunir multidões de pessoas. O PT tem muita dificuldade de reunir pessoas. Inclusive, nesta terça-feira, amanhã, o presidente Lula vai estar em Belém do Pará, junto com o presidente Macron, e vão estar dando uma volta ali pela Ilha do Cumbu. Será que vai ter gente? Vamos ver, né? Isso aí a gente vamos acompanhar de perto. Bem, o caso Marielle, nesse domingo, rendeu prisões aí, hein? Muita gente foi preso. As investigações sobre a morte da ex-vereadora Marielle Franco chegaram ao fim com a delação de Lessa. Mas alguns episódios do acontecimento no dia do crime surpreendem muitos quem acompanha aí o caso. Um deles é a ligação feita pelo ex-deputado federal e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do PSOL, para um dos arquitetos do crime. Ele fez uma ligação. Freixo é aliado de Marielle. Revelou em uma publicação no antigo Twitter uma certa confiança com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, após o acontecimento, né, com a Marielle, ex-vereador, e o Anderson Gomes. Até aí tudo bem. O problema foi a reviravolta. Por quê? Porque Rivaldo foi preso como um dos suspeitos de estar participando do crime. E aí a coisa pegou, porque fica difícil alguém ligado à esquerda ter uma aproximação
com Rivaldo Barbosa, que foi preso agora no último domingo. E lembrando que a esquerda sempre estava acusando aí Bolsonaro, etc e tal, com essa questão do crime, vinculando aí Bolsonaro ao crime de Marielle Franco. Olha, também um assunto rápido aqui, pessoal. Com a anulação da delação de Cid, põe em xeque a validade de provas no processo. É isso mesmo, com a anulação aí da delação, pode ser que tudo aquilo que Mauro Cid comentou sobre aquilo que a Polícia Federal queria do Bolsonaro pode cair por terra. Então tá aí a informação. Mauro Cid foi preso na sexta-feira após ter vazado um áudio que ele dizia que a Polícia Federal estava obrigando ele a declarar certos pontos dentro da sua delação. Com essa declaração bomba, ele foi chamado no outro dia para comparecer no STF e de lá mesmo ele já foi preso. Bem, a coisa está complicada lá em Brasília, hein? Vanderlei, muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu fico aqui acompanhando vocês, Azênio Lima. Valeu, tchau, tchau. De volta aqui, nós estamos com o vereador Zezinho Lima, de Ananindeua, vereador de Ananindeua. E como nós falamos antes do intervalo, se mostra bastante combativo e atuante. E ele tem, inclusive, projetos de lei aprovados, né? E um deles, que eu achei aqui muito forte realmente, essa palavra para ser usada, e que proíbe a participação de crianças e adolescentes em parada gay. Como foi que surgiu esse projeto de lei, Zezinho? Vanderlei, na verdade, isso é um anseio muito grande das nossas famílias do município de Ananindeua e da região metropolitana de Belém. É inadmissível um pai levar uma criança de 7, 8 anos para assistir aquele tipo de comportamento que as pessoas que querem respeito não respeitam a maioria. Eu sempre digo que a minoria ela não pode se sobrepor à maioria. A maioria da população ela não gosta desse tipo de comportamento que se tem numa parada gay, além de ter bebida alcoólica, além de ter apologia ao sexo, há tanta coisa que é errado, a gente ainda vai permitir, nós como cidadão de bem, e eu como um parlamentar e legislador, que as nossas crianças participem disso e que às vezes os próprios pais estão levando. Que irresponsabilidade é essa de um pai levar um filho, uma filha, às vezes até vestido para poder brincar, fazer parte daquele negócio que está acontecendo ali, leva o menino vestido de menina, a menina vestido de menino, uma coisa assim completamente fora da realidade da nossa sociedade. E a gente teve a coragem, que poucos têm, né? A gente vê aí que tem vários vereadores na região metropolitana que são pastores, mas nunca tiveram a coragem de enfrentar com medo, às vezes, de perder um voto dali, o tal do voto cancelamento. daqui. Tu tá me entendendo? E eu não tenho medo do cancelamento. Entendeu? Eu sou um cara muito aguerrido, como você coloca aí, combatente das pautas de direita, conservadora e cristã, assim como a gente colocou o projeto de leis que proíbe banheiros unissex dentro das escolas do município de Ananindeua. Já ia tocar nessa questão aqui, mas ainda olhando por esse prisma aí, o que nós estamos vendo, um fenômeno que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, é esse fenômeno de que a minoria no discurso das mídias fala e age como se fosse maioria, né? Isso é triste. E aí tentam, se faz aí um amordaçamento que você fica, por exemplo, porque é o que eu vejo hoje. Se fala muito de censura, porque nós tivemos ditadura, 64 e tal, e a partir de 64 ninguém podia falar mais nada, tinha que fugir do país, uma série de coisas. Mas o que nós estamos assistindo agora não é censura também? E censura contra a minoria impondo de forma midiática sobre a maioria.
Não é isso que tem acontecido? O que você acha disso? O que você está falando nada mais é do que a minoria parece que tem mais voto que a maioria. Aí, aonde a gente vai chegar com esse tipo de atitudes? E às vezes até apoiada pelo próprio governo. Hoje, se você tentar discutir alguma coisa que acha que está errado na minoria, tu acaba sendo processado, tu é prejudicado de alguma maneira, tu és cancelado, porque eles se reúnem todos para tentar te cancelar. Mas eu acho que a população está vendo o nosso trabalho, tá? Não só em Ananindeua, como na região metropolitana, Vanderlei. E eu não tenho dúvidas que esse trabalho é um trabalho incansável, é um trabalho difícil. Sim. Tá? É um trabalho difícil porque quem dera eu que todos os vereadores entendessem que nós somos a maioria, não a minoria. Nós estamos lá para defender o interesse da população de bem, que é a maioria. E pelo que você falou aí, a ideia não é defender uma pauta para ferir o oponente, né? É apenas para que você defenda o anseio de uma sociedade, como nós temos colocado aqui, de maioria cristã, né? Maioria cristã. O país ainda é considerado um país cristão. Apesar de ser laico. Justamente, mas você vai para qualquer tipo de pesquisa que se faça, vai dar que o país é católico, os evangélicos têm crescido muito. Sim. Então, quer dizer, o país, quer queira ou não, quer ache bom ou ruim, é um país cristão. Então, logo, a maioria de votantes, né, eles são cristãos. Sejam praticantes ou não, mas a educação e a vida deles foi pautada no cristianismo. Então é bom, eu estou colocando isso aqui, porque geralmente porque isso é um discurso de ódio, né? Porque você... Não, a ideia, acredito que a sua ideia não é ferir ninguém, né? Não, apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares. É essa a ideia? Ou tem alguma ideia de ferir, manda para a cadeia? Na verdade, Vanderlei, quando eles colocam essa questão do discurso de ódio, isso foram narrativas que eles construíram no decorrer do tempo para tentar, entre aspas, dizer que estão se defendendo de pessoas que defendem o que é certo. Eu não estou dizendo o que está errado, o que está certo, mas a gente tem, a maioria da população, ela é conservadora. Ela é feita de quê? De um pai, de uma mãe, de filhos. Quando o filho nasce, ele nasce ou nasce menina ou nasce menino. Eu nunca vi na história do mundo o médico dizer, como estão querendo dizer hoje, que não vamos dizer se é homem ou se é mulher, quando ele crescer ele vai decidir o que ele é. Eu acho que a gente não pode, o país já vivemos tantos problemas de inversão de valores, hoje o certo é o errado é o certo, e a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito preocupação, nós principalmente que representamos a população, porque eu não estou lá porque eu ganhei na Mega Sena e estou lá na Câmara, não. Eu fui colocado lá pela população que acredita que eu estou lá para representar cada um deles. Eu tive 2.675 votos em Ananindeua, fui o 13º mais votado, nem gosto de ser o 13º, que me lembra o 13, mas eu fui o 13º mais votado do município de Ananindeua, e a gente tem essa preocupação de defender a maioria da população, não em detrimento à minoria, mas sim respeitando a minoria, contanto que eles mesmos se deem respeito. Não adianta eu falar uma coisa na Câmara e ser atacado por um grupo de pessoas. Eu vou mudar só um pouquinho dessa questão de religião para você entender como a gente acaba abraçando a maioria da população. Sim. Eu tenho um projeto de lei que proíbe aquelas descargas de moto que atiram, pei, na rua. Sim. Eu tenho um projeto de lei proibindo esse tipo de descarga no município de Ananindeua, que é a minoria contra a maioria da população que não gosta disso. Nós temos crianças autistas, crianças com síndrome de Down que se incomodam com isso, animais, senhores e senhoras, e é uma perturbação com a população que eles fazem. Então, eu estou defendendo quem? A maioria. Vou te dar um exemplo de um outro projeto de lei. Nós proibimos em Ananindeua som automotivo em bairros residenciais. Porque o cara acha que ele põe na frente da casa dele um som automotivo. Já é vigente essa lei. É vigente já. Aí ele acha que, eu posso botar no volume máximo, e ele começa a tocar sábado de manhã e só quer acabar na segunda-feira.
as pessoas têm trabalho, as pessoas querem dormir, as pessoas querem sossego no seu final de semana. Então são projetos de leis, como o meu amigo Nildo Magalhães diz, polêmicos, mas combatentes para a maioria da população. Quer dizer que eu vou ficar em detrimento a 5 pessoas que estão escutando o som ali, automotivo no volume máximo, e em toda uma rua que está sendo incomodada ali. Não, a Ananindeua está proibido som automotivo em bairros residenciais. Rapaz, essa conversa tem muita coisa aqui, eu tenho pouco tempo, eu tenho uns 3 minutinhos, olha só, ali acabando o meu tempo. Mas é o seguinte, pessoal, vai ter mais disso aqui, vem muito mais aí no canal Vanderlei Nunes Oficial, no YouTube. Quando nós terminarmos aqui, nós vamos gravar para o canal. Em breve você terá aí também a continuação desse nosso bate-papo aqui, que ainda tem muita coisa a ser abordada aqui, tá certo? Mas, aproveitando esse tempinho aqui, vai me responder rápido, depois a gente vai explorar no YouTube, que você também tem um projeto, já perdi ele aqui, mas já, que proíbe banheiro unissex nas escolas do município de Ananindeua. E aí? Esse está vigente também ou é só o projeto? Vigente também. Não podemos deixar as nossas crianças à mercê de homem entrar no banheiro de menina, menina entrar no banheiro de menino. Não, não pode. Eu acho que nós temos uma família, nós temos uma cultura, nós temos que respeitar. Se criar um banheiro, eu acho que homem tem que ir no banheiro de masculino e menina no banheiro feminino. E acabou. Então foi aprovado pela Câmara com muita dificuldade, tá entendendo? Que infelizmente os vereadores se escondem atrás de movimentos que acham que vai dar alguma coisa para eles em troca. Eu acho que não é assim que funciona. E eu vou um pouco mais além do banheiro unissex. Nós temos um projeto de lei, meu caro Vanderlei, que proíbe a utilização de verba pública, por exemplo, para shows de artistas que fazem apologia ao sexo, que fazem apologia à droga e à criminalidade. Vou te dar um exemplo. MC Pose, lá do Rio de Janeiro, não toca no município de Ananindeua com verba pública. Ludmilla não toca em Ananindeua com verba pública. Porque eu acho que é o mínimo de respeito que nós temos que ter com dinheiro público. Fácil fazer esses projetos? Volto a te falar. Não é. Mas a gente tem feito um trabalho voltado para a verdade e, acima de tudo, para a sociedade de bem do município de Ananindeua, que acaba atingindo a região metropolitana de Belém. Pra você ter uma ideia, Vanderlei, eu sou o único vereador que denuncia a Cozampa. Eu sou o único vereador da região metropolitana que denuncia a Cozampa. A Cozampa desliga a água de Ananindeua às 10 horas da noite e só liga às 5 da manhã. A pessoa que está trabalhando e chega 1 hora da manhã em casa não pode tomar banho. Mas eu tenho certeza que o dono da Cozampa, que é o governador do estado, que administra a Cozampa, tem água na casa dele, para ele e para a família dele tomar banho a hora que ele quiser, lá dentro do Lago Azul. Então a população não pode pagar pelo erro do governador. Está errado, a gente defende. Está errado, por exemplo, esse BRT está se arrastando há 4 anos, atrapalhando a vida de toda a população da região metropolitana. É um inferno aquele negócio lá daquele trânsito na BR. E já foi gasto dos 500 milhões da JICA, a empresa japonesa que está investindo no Pará, já foi gasto quase 400 milhões e parece que está começando a obra agora. E o governador teve a cara de pau de dizer que até o final de 2024 esse BRT está pronto. Zezinho, pelo amor de Deus, está totalmente inseguro. É o caso da COP30 hoje. Sim, sim. Zezinho, nós temos muita coisa para falar, nosso tempo está acabando. Olha para lá, nós temos 30 segundos, né? Como já falei, vamos lá para o canal do YouTube, vai ter muita coisa boa lá. E, por exemplo, eu vou deixar uns 15 segundos para ele falar no final aqui da TV. Por exemplo, que a gente vai abordar lá no canal do YouTube. Vou deixar no ar. Quer dizer que voltando à questão do banheiro unissex. Nós vamos abordar também os shows, essas coisas todas, no banheiro unissex. E se for uma mulher trans lá, ou um homem trans? Mas você não vai responder isso agora, né? Porque você falou homem e mulher, mas tem os trans, né? Mas eu vou pedir para você dar a sua palavra final, pessoal da TVM, que olhando para cá, tá? 15 segundinhos aí, para você se despedir desse pessoal, que eu tenho certeza que teve muita gente que amou a entrevista e teve outros que odiaram. Primeiro eu quero te agradecer, Vanderlei, agradecer o Nildo Magalhães por essa oportunidade, agradecer a todos os ouvintes, os telespectadores da TVM, e dizer que eu sou essa pessoa. Um vereador que sabe dizer sim, mas também sei dizer não. E eu vou continuar defendendo as pautas de direita conservadora e cristã, doa a quem doer.
O certo é certo e o errado vai continuar sendo errado. Se todo mundo estiver fazendo errado e se estiver fazendo sozinho o que é certo, eu vou continuar fazendo o que é certo sozinho. Muito bem. Tamo junto. Boa noite. Até o nosso próximo episódio.